Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Logaritmos. A função logarítmica é uma forma de notação que a gente utiliza para facilitar o traçado de uma variável com uma ampla gama de valores, comparação de níveis com números enormes, muito grandes, identificação de níveis com particular importância no projeto e realizar procedimentos de análise. Então, é simplesmente uma notação para a gente facilitar essas atividades que a gente tem relacionado com a parte de cálculos. A definição do logaritmo, então aqui temos que A é igual a B elevado a x, então x é igual a log da base B de A. Ou seja, o inverso da potência vai fornecer para a gente a base da potência. Em outras palavras, se for pedir uma potência de um número x que resulta em um determinado valor A, então a gente tem aqui que esse número x que resulta nessa potência, por exemplo, aqui para A igual a 10.000, é igual a x igual a 4. Propriedades que a gente tem do logaritmo, então, a potência, né? Onde a gente tem o log de 10 elevado a 1 é igual a 0, porque todo número elevado a 0 vale 1. Aí a log na base 10 de A dividido por B pode ser expresso como log de 10 na base 10 de A menos log na base 10 de B. Log na base 10 de 1 dividido por B é igual a menos log na base 10 de B. Além log na base 10 de A multiplicado por B é igual a log de 10 de A mais log de 10 de B. Segue, então, as propriedades de potência, né, que a gente já conhecia. O uso do logaritmo. O logaritmo de um número elevado a uma potência é simplesmente o valor da potência, se o número for a base do logaritmo. Aí a gente tem aqui A igual a elevado a 10 à sexta. Então, o número x é igual a 6, se for na base 10. E no logaritmo natural, a gente tem que o A é igual a elevado a menos 3, que, como na base E, eu tenho um valor aproximadamente de 2,71828 e alguma coisa. Quando a gente coloca ele elevado a menos 3, tá? Eu tenho um valor igual a dele a menos 3. Para uma base diferente do número, então eu tenho aqui x é igual a log de 10 elevado a 10 à sexta, então é a mesma base, então eu tenho aqui o valor de 6. Agora o x para log da base 10 de 8 elevado ao quadrado, ele já não é a mesma base, o valor está elevado, então eu tenho um valor diferente que é 1,86. Cada valor desses, então, calculados aqui, a gente pode ver que tem uma determinada proporção. Essa proporção a gente pode ver nessa folha do gráfico. Então, se eu pegar aqui log da base 10 de 2, eu tenho o valor de 0,3. Então, é aproximadamente 30% essa proporção do gráfico que está aqui. Log de 3 da base 10, ele vale 40%, 48% dessa proporção. E assim por diante. Daí a gente consegue, então, expressar esse gráfico, né, nessa forma, onde eu tenho aqui o log para proporção física que eu tenho desse pequeno trecho, que é 0,2, 0,3, 0,5, e nesse intervalo aqui eu vou ter os logs até chegar no log de 1. Nesse caso aí, para esses valores que estão diferentes das bases, tá? Essa folha aqui, então, ela vai começar no 1, aí eu tenho aqui 10, mais um 0, 100, na sequência mais um 0, 1000, depois 10.000 e assim por diante. Então, em uma determinada folha, se eu usar essa escala logarítmica aqui, como a gente viu no slide anterior, que pode também estar nesse lado aqui, nesse eixo, e nesse caso eu tenho ambos os lados, né, os eixos com um log, então ele é chamado de
um duplo log, um gráfico duplo log, ou posso ter uma parte linear aqui, nesse lado aqui. Essa parte linear aqui caracteriza o gráfico como um monolog, ou seja, só log de um dos eixos. O uso, então, em circuitos eletrônicos se restringe a a parte da base 10 e na base E. Então a gente pode ver aqui nesse quadro, a gente tem aqui os logs na base 10 e vários valores que a gente utiliza, e a gente pode usar isso aí para representar as minhas variáveis de frequência, variáveis de tensão e assim por diante. De preferência frequência, que a gente tem uma faixa muito grande de funcionamento para elas. É o que a gente vai usar em circuitos eletrônicos. O decibel, que então, para circuitos eletrônicos, é utilizado como uma medida para eletrônica e principalmente telecomunicações, porque é uma medida da potência audível. Então, a potência a nível de áudio é relacionada na base logarítmica, né, porque esse aumento da potência aí tem que fornecer para a gente uma noção de quanto isso afeta no áudio que a gente ouve. Então, foi inventada essa medida aí, em primeiro lugar, né, o Bell, por Alexander Graham Bell aí, onde ele definia, então, essa medida de potência de áudio como se fosse em torno de log de 10 multiplicado por uma potência, referência, que a gente queria classificar, sobre a potência de referência. Essa potência de referência aqui ele colocou como 6 miliwatts, e a potência que ele emitia para esse nível de áudio aí, para essa classificação aqui de Alexandre Graham Bell aqui, podia ser expressa dessa forma aqui em Bells. Essa que era a medida que ele tinha. No entanto, essa medida aí se apresentou muito alta, muito grande. E o que aconteceu? Resolveram fazer o decibéis. Aí o decibéis já era uma potência que a gente fazia essa medida de áudio e a gente tinha essa percepção de áudio que já era mais razoável para a gente compreender essa diferença e ser audível para a gente no nível que a gente conseguisse ver se estaria aumentando ou diminuindo em função da potência. Aí, nos decibéis, a gente teve então aqui 10, né, indicando que era a partir de decibéis, log de 10 dessa potência que a gente vai estar aí medindo sobre a potência de referência, que continuava essa aqui de 6 miliwatts. Então, se a gente quisesse fazer então a análise do ganho em relação à tensão, o que a gente teria que fazer? Trabalhar então aqui com a diferença de tensão. E nesse caso aí, a diferença de tensão, ela é relacionada com a potência diretamente, como se fosse V ao quadrado dividido por R. Então está aqui. Então, a potência 1 e a potência 2. A potência 2 aqui, no caso, seria a potência a ser medida e a outra de referência. Daí, a gente consegue estabelecer aqui 10 log de 10 de V2 sobre V1 ao quadrado na base 10, né, fazendo aqui, aplicando uma das propriedades de potenciação, o 2 vem para cá multiplicando e tem então a definição de ganho em dB para utilizar em tensão, ou ganho de tensão em dB, que é 20 log de V2 sobre V1 na base 10. Está aqui também. Outra forma de medida também é o dBm, onde a gente tem a potência de referência aqui diferente, que não 6 miliwatts, mas mais com 1 miliwatt aí. Mas não é muito utilizado isso aqui, não. Tá? Então, o ganho de tensão, quando a gente quer relacionar isso em circuitos eletrônicos, a gente vai utilizar essa notação. Por que essa notação aqui? Essa notação, porque ela vai fornecer para a gente a possibilidade de a gente utilizar nessa medida aqui uma faixa ampla da minha variável que está sendo medida, por exemplo, a frequência. Então ela é definida como
20 log de V2 sobre V1 na base 10. Dá para notar aqui por essa tabela, se a gente olhar essa tabela aqui do ganho de tensão aqui e o nível em dB, a gente tem que 0,5 equivale a menos 6, 0,7 equivale a menos 3, 1 equivale a 0, 2 equivale a 6, 10 equivale a 20, 40 equivale a 32 e assim por diante. Então, cada aumento que eu tenho na potência é um aumento de 20 dB. Então, dá para notar isso agora aqui, ó. Cada vez que eu tenho uma mudança de potência aqui, ó, né, elevado à segunda, elevado à terceira, elevado à quarta, eu tenho aqui um aumento de 20 dBs aqui. Então, posso ver isso aqui, ó. Isso aqui estava de 10 aqui, aumentei para 100, foi para 40. Então, a gente vai utilizar para analisar a resposta da saída de amplificadores em função da variação das frequências de funcionamento do circuito. Por quê? Porque a gente consegue ter uma gama maior de representação de frequências em um mesmo gráfico. Isso aí vai ajudar bastante para a gente trabalhar nessa notação. Então, nessa notação logarítmica, a gente vai ter aqui a possibilidade de fazer essa notação aí, tanto para os amplificadores em cascata, né, aplicando aí todas as formas de ganho, e nesse caso aqui o ganho de tensão, que a gente vai estar utilizando. Então eu posso ter essas notações tudo aqui em dB, então toda a minha notação pode ter em dB. E o elemento que a gente vai representar isso vai ser chamado de diagrama de Bode, que é esse diagrama que está aqui, onde a gente representa nessa faixa aqui o logaritmo aqui, as frequências, e nessa faixa aqui os meus ganhos de tensão em dB. Então esse aqui é o nosso diagrama de Bode que a gente vai utilizar. Então no diagrama de Bode mostra a resposta em frequência, então quer dizer, resposta em frequência, então aqui as frequências vêm nesse eixo, de um amplificador. Essa escala horizontal aqui, então, ela vai estar em Hertz, então eu vou ter aqui um valor dela aqui em Hertz, e o ganho indicado pela escala vertical. Nesse caso aqui, a gente tem o ganho aqui AV, onde a gente tem aqui uma escala linear para ele, e nesse caso aqui também tem uma escala linear, então eles são o quê? O gráfico monolog. Aqui eu tenho simplesmente o ganho AV indicado, e aqui eu tenho o ganho AV indicado em dB. Então é isso que a gente vai utilizar, essas duas formas aqui para expressar o nosso ganho, a nossa faixa de frequência de funcionamento do nosso amplificador. Daí a gente pode estabelecer as frequências de corte, sabendo que essa parte aqui a gente vai chamar de frequência média de funcionamento, que é onde ele vai garantir o funcionamento adequado desse amplificador, conforme projetado. Essa é o que a gente chama de largura de banda do amplificador, onde ele funciona corretamente. Está aqui, ó, a largura de banda aqui, também desse aqui, que ela é delineada através do que a gente chama de frequência de corte. Então aqui a frequência de corte para quando a gente trata aqui em ganho AV, eu tenho uma frequência de corte baixa e uma frequência de corte alta, onde permite que abaixo dessa frequência aqui, abaixo dessa frequência, eu tenha uma atenuação elevada do meu ganho em função das frequências de funcionamento. E acima dessa frequência eu também tenho uma atenuação elevada dos ganhos para o funcionamento do meu amplificador. No caso da frequência de corte no gráfico de ganho, eu tenho então aqui que ela vai se apresentar em 0,7 do ganho total. Então, a partir de 0,7 aqui, decaindo, eu tenho então as frequências que não funcionam bem no meu amplificador. Acima dela, até o ganho 1, né, a relação do ganho pela unidade 1, tenho acima dela, eu consigo então ter o meu funcionamento adequado do meu amplificador. Olhando aqui então no gráfico em dB,
que é o diagrama de Bode que a gente tem para representar isso. A nossa frequência de corte inferior aqui e superior, ela aparece em menos 3 dB. Dá para a gente fazer esse cálculo aqui, ó, né, que é 1 sobre raiz de 2, que é 0,7 da potência, que vai dar igual a menos 3 dB. Então, se a gente estivesse trabalhando como potência, ela foi definida como se fosse metade da potência, essa frequência de corte. Mas para tensão, a gente define ela como 0,7 ou 70% do valor do ganho total. Então, dessa forma, a gente vai utilizar esses elementos, a parte dos logaritmos, e em circuitos eletrônicos, trabalhar com os ganhos e a representação desse ganho em dB e também na forma de ganho de tensão, usando as escalas logarítmicas e utilizando a representação de ganho em dBV, ou dB volts. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.